paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela glória do Senhor que inunda nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Tendo a certeza no nosso coração que quando nós o buscamos, que quando nós nos rendemos na sua presença, tão somente com o coração quebrantado, Ele nos atende às orações. Esteja vigilante, esteja com fé, acredite, porque Jesus, Ele nunca te deixará só. Muito pelo contrário, no silêncio, Ele trabalha em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos o encontro com o Pai para conversarmos da palavra de Deus, para meditarmos, para orarmos. Se você sentir no teu coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também queiram crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque afinal de contas estamos com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida em nome de Jesus, extraindo lições da palavra de Deus para que possamos usar no nosso dia a dia em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos continuar o capítulo 8, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, aonde nós vamos ler do versículo 16 ao 32. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: a praga dos piolhos e das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouvia como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: assim diz o Senhor: deixarei ir o meu povo para que me sirva. Porque se não me deixarem ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. E eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apredejariam eles? Deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixa-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo.
e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor hoje está nos falando de fidelidade. Aleluias. Nós vemos aqui, a terceira e a quarta praga do Egito. Nós vemos no devocional, nos devocionais passados, que Moisés tinha transformado a água do Nilo em sangue, que tinha também multiplicado as rãs, a praga das rãs, agora seriam os piolhos e as moscas. É interessante como quando a gente vai analisar, a gente vai estudar, cada praga dessa se relacionava a um deus do Egito. Ali Deus demonstrando que o total controle e que tudo estava submetido, ali mostrando que tudo estava submetido à sua vontade. Deus está sobre tudo e sobre todos. Aleluia, glória a Deus. Não foi anunciado dessa vez esta praga dos piolhos. É interessante como aqui nós vemos, se a gente for puxar, no versículo 15, aonde fala que Faraó endureceu seu coração. E automaticamente, como consequência do que Faraó fez, veio a praga dos piolhos. Essa praga ela não foi anunciada. Simplesmente Deus ordena a Moisés e a Arão que vão lá, toque no pó da terra e ali se multiplique. Isso nos dá uma lição. Sabe qual? Nem sempre Deus avisa quando Ele quer repreender. Aqui Ele não avisou e eles pagaram um alto preço por endurecer seu coração. Nós vemos mais uma vez também aqui nessa palavra os magos do Egito tentando, dessa vez pegos de surpresa, tentando copiar, a praga. Só que dessa vez eles não conseguem. Eles são humilhados e são obrigados a reconhecer a glória de Deus. Aleluia. A lição que essa parte nos traz é que por mais que o inimigo tente imitar, vai chegar uma hora que Deus põe um ponto final na imitação dele e ele é humilhado e obrigado a glorificar a Deus. Assim como aqui, esses magos tiveram que dizer: isso é dedo de Deus, nós não podemos fazer nada. E nós vemos aqui que toda a assolação tomou conta do Egito. Eles eram um povo muito limpo. Os egípcios sempre foram um povo muito aciado. E quando se viram tomados por essa abominação, por essa praga, toda a terra do Egito foi julgada por causa do que eles estavam fazendo com o povo hebreu. Aleluia, glória a Deus. Deus sempre julga aqueles que se levantam contra você injustamente. Nunca fica impune. Então confie no Senhor. Não adianta você responder com a mesma moeda. Não adianta você querer tomar satisfação. Entrega ao Senhor. Se alguém se levanta contra a tua vida, ora por essa vida. Entrega a tua situação ao Senhor, porque Ele vai poder fazer o melhor, não você. E nós continuamos aqui, a gente vê que o quê? Que o coração de Faraó se endurece. E ele não manda nem sequer chamar Moisés e Arão. E o que é que Deus faz? Vai até ele. E ele foi, Deus disse onde ele estaria e eles foram. E lá, mais uma vez, Deus alerta do que iria fazer. Deixa o meu povo ir. Mas nós vemos que o coração de Faraó, ele era muito duro. Então, nós temos que ter como lição que jamais devemos deixar o nosso coração endurecer. Jamais devemos permitir que o nosso coração endureça perante as situações. Jamais devemos permitir que a dor, que o sofrimento, ou que mesmo uma posição social, ela venha endurecer nosso coração. Porque afinal de tudo, tudo está debaixo da direção de Deus. Tudo está debaixo da sua mão. Tudo está no seu controle. Então, não vamos deixar que a soberba tome conta do nosso coração. Aqui,
Deus mostra a Faraó o que iria acontecer e esclarece em detalhes e diz: eis que eu farei separação entre o meu povo e o teu povo. Deus, ele sempre faz separação entre os fiéis e os infiéis. Nunca Deus é injusto para permitir um mal sobre a vida de uma pessoa que busca Deus. Se passamos por provações, por adversidades, momentos difíceis, perda, mas tudo está cooperando para o nosso bem. Nunca existe fios soltos com Deus. Tudo tem um porquê e um para quê. Sempre glorifique a Deus por tudo que acontece na tua vida. Seja justo, seja fiel, busque ao Senhor, tenha intimidade com o Pai e você vai ver que Ele fará diferença entre quem serve e quem não serve. Outra lição que nós temos aqui é que nós observamos que os milagres que Deus estava fazendo ali no Egito, momentaneamente, convertia o coração de Faraó. Mas depois ele voltava a ser ele mesmo. Essa palavra, ela nos dá um ensinamento muito forte. Sabe qual é? O arrependimento sem o convencimento do Espírito Santo nunca é genuíno. Ele é momentâneo. Sempre que nós nos arrependemos, sem o Espírito Santo nos convencer do pecado, do juízo, né? E da justiça, esse arrependimento, ele não se torna genuíno. Quantas vezes nós dizemos que não vamos fazer uma coisa e depois voltamos a fazer? Quantas vezes falamos, eu não vou tropeçar mais nessa pedra, e a gente tropeça de novo? Quantas vezes? Sabe por quê? Porque a gente até se arrependeu, mas não teve o convencimento do Espírito Santo. Porque quando o convencimento do Espírito Santo chega, você determina no seu coração não fazer mais aquilo e você não faz. Não porque você consiga vencer esse mal, mas porque o Espírito Santo te ajuda a superar esse mal. Em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui grandes milagres, nós assistimos aqui grandes manifestações da glória de Deus. Você vê que ali, quando as rãs morrem, que ficam ali, que dá os piolhos, que não tinha como eles dizerem que foi consequência de alguma coisa, mas que era inexplicável a existência daquilo, e de repente veio as moscas, e quando o Faraó chama, que tenta barganhar, nós vamos já falar disso, com Moisés, e ele não aceita, o que acontece? Ele volta a endurecer o seu coração. E ali, nós vemos que quando ele chama Moisés, ele tenta barganhar com Moisés. Não faça assim, você adora aqui no Egito. Ou seja, o inimigo, ele sempre tem saídas mais curtas para os nossos problemas. Mas Moisés foi sábio. Sabe por quê? Os carneiros, né, as ovelhas, os bois, eram animais sagrados para os egípcios. E se os egípcios vissem eles ali, matando aqueles animais para sacrificarem a Deus, aquilo seria um escândalo muito grande, a ponto deles poderem ser até apedrejados até a morte. E Moisés não aceita. E quando Faraó diz, não, mas pois vão a caminho de 3 dias, ele disse assim, tá certo. Agora eu te alerto de uma coisa. Não volte atrás. Segura a tua palavra. E ali Moisés sai da presença de Faraó, vai orar a Deus e a praga se acaba. Mas ele novamente endurece o seu coração. Ter o temor no coração do Senhor, sem a ajuda do Espírito Santo, não surte efeito. Porque Deus, ele não me quer, ele não te quer por medo. Deus, ele não me quer, ele não te quer como uma corrente de terror, de medo. Não, eu vou servir a Deus, porque se eu não servir a Deus, eu vou para o inferno. Não, eu vou servir a Deus, porque se eu não servir a Deus, ele vai me castigar. Não é assim. O que o Senhor está querendo de mim e de você é adoração, é amor, é amizade. Aleluia, é intimidade.
É por isso que Faraó não conseguia segurar a sua palavra, porque ele dava a palavra, ele demonstrava arrependimento, mas era uma coisa momentânea, era dele, era pelo medo provocado, era tanto que depois ele voltava atrás e fazia a mesma coisa. Então, aqui dessa palavra, do restante do capítulo 8, nós tiramos, dentre todas as lições, 3 preciosas lições. A primeira: nem sempre Deus avisa quando quer repreender. A segunda é: nunca tente barganhar com Deus. E a terceira: Deus faz separação entre aquele que o serve e quem não o serve, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ser fiéis a Deus, vamos estar debaixo das asas do Senhor, que por mais que venham pragas no mundo, por mais que venham adversidades neste mundo, nada poderá te tocar, porque a tua fidelidade a Deus faz a diferença, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, Deus eterno, ó Senhor, ajuda-nos a ser fiéis, a estar ali na tua presença, Senhor. Ó meu Deus, que nós possamos ter um coração quebrantado na tua presença, te adorando, te glorificando, te exaltando, por quem tu és e por tudo que tens feito em nossa vida. Meu Pai, o amor, ele tem uma correspondência. Por isso, Senhor, que possamos corresponder a este amor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nosso dia. Abre os nossos olhos para que possamos, Senhor Deus, contemplar a Tua glória e ser fiéis a Ti todos os dias. Abençoa nossa casa, nossa família. Guarda cada familiar nosso, Senhor, onde quer que eles estejam. Guarda nós, os nossos esposos, os filhos, os genros, as noras, os netos. Enfim, a família. Guarda, meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão provedora esteja sobre a vida de cada um. Não só protegendo e guardando, mas não deixando faltar à mesa o alimento. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, inscrito desse canal. E que a Tua bênção, Senhor, se irradie na vida de cada um. Senhor, coloca por terra desde já toda a seta do inferno, toda obra maligna. E que a Tua bênção, Senhor, que não acrescenta dores, ela sempre esteja sobre nós, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nunca esquece, não barganhe com Deus. Ele faz separação entre quem o serve e quem não o serve. Então, seja fiel, sejamos fiéis, para que a glória do Senhor resplandeça em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te dê um ótimo dia. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.